Fala galerinha, beleza? Eu sou o Irado e nesse vídeo aqui iremos comentar algumas das questões do Enem. Eu vou tentar corrigir o máximo de questões possíveis. Vai sair tudo separadinho para vocês poderem olhar. Vou começar aqui pela prova azul do Enem. Motivo? Muito simples, eu acho ela mais bonita. E é isso aí. Enfim, vamos lá. Vamos começar lendo aqui primeiramente a nossa pergunta. O que ele quer da gente? Vamos lá. Ao abordar um aspecto da celebração do Halloween, para começar, a gente tem aqui que é sobre o Halloween. Este texto tem por objetivo, ou seja, objetivo, o que o texto quer da gente? Se ele quer saber que a gente veja tal coisa, que a gente critique, o que ele quer da gente? Vamos lá. Vamos agora ler aqui primeiramente vamos começar lendo a primeira linha do primeiro período. Gloria Ames from the White Earth Reservation is stated that despite the presence of several indigenous reservations near Morehead, local Halloween stories still feature a western section with Christians as a powwow princess. Ok. Agora vamos ler aqui o último período. Vamos lá? Vamos lá. They blatantly take certain aspects of our culture, race, religion, and use it for their advantage and ignore the people living it, said Ames. Desculpe pelo inglês, então faz uns anos aí que eu não uso ele para falar direito. Enfim. O que isso aqui está dizendo pra gente? No início, ela começando a dizer sobre, principalmente aqui, sobre presença de indígenas. E no fim, basicamente falando sobre pegar aspectos da religião, cultura, raça e usar isso para vantagem e ignorar pessoas que vivem assim. Vamos lá. Ok, a gente agora mais entendeu o que ele quer da gente. Vamos aqui. Denunciar a violência contra crianças indígenas. Vocês viram algum momento nesses textos que eu li, erroneamente, mas li, alguma coisa envolvendo crianças? Pois bem, eu pessoalmente não vi. Então vamos descartar. Descrever costumes tradicionais e celebrações indígenas. Ok. Vamos lá. Aqui ele está basicamente falando sobre como eles estão pegando aspectos da cultura indígena e estão colocando isso como se fosse fantasias, por assim dizer. Eu imagino que isso não seja um costume, é a própria prática do Halloween, propriamente dita. Ou seja, novamente vamos aqui descartar. Valorizar as vestimentas características dos povos originários. Bom, eu pessoalmente não vi nenhum momento em que ele está dizendo: nossa, são roupas muito bonitas, são muito interessantes. Não, o texto não está dizendo isso. Como está dizendo aqui no início, esse texto, ou seja, não vamos muito além do que o próprio texto nos pede. Então vamos novamente descartar essa alternativa. Agora a letra D. Criticar a exploração indevida de elementos da identidade indígena. Essa aqui está bem interessante para mim, vamos lá. Eles pegam aspectos da nossa cultura, raça, religião e usam para vantagem, ignoram as pessoas vivendo assim. Vocês concordam comigo? Tá basicamente falando sobre um uso ou uma exploração de algo de modo meio indevido, sem propriamente dar o lugar a quem devia, quem são os donos. Pra mim parece certo. Agora vamos ver aí, só pra gente ver se de fato não há nenhum problema. Sugerir ações de combate ao preconceito contra os povos originários. Pois bem, novamente entramos naquele viés do texto que é o de por objetivo. Em nenhum momento ele falou sobre, por exemplo, fazer algo. Ou seja, obviamente, temos que ter apenas o que o texto nos pede, que é letra B de dado. Vamos aqui marcar. Agora vamos para a questão 2.
Nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, a escritora Angela Davis tem por objetivo, ou seja, o que ela quer com esse texto. Ou seja, a gente tem que não somente o que a gente imagina que seja o mais correto a partir do que ela diz, mas sim ver o que o texto diz sobre a gente. Vamos começar aqui pelo primeiro período. My idea of philosophy is that if it's not relevant to human problems, if it not tells us how can go about eradication some of the misery of the world, then it's not the worth of name philosophy. Okay. I think Socrates made a very profound statement when asserted that philosophy is to teach us proper living. In this day and age, proper living means liberation from the urgent problems of poverty, economic necessity, and indoctrination, mental oppression. Ok. Vamos lá. A relevância da filosofia. Para começar, vamos lá. A escritora iria criticar a si mesma pela restrição temática? Eu não imagino que eu não vi nesse texto em algum momento ela criticando a si própria. Vamos lá. Vinculá-la ao universo acadêmico. Você concorda comigo aqui? Urgent problems of poverty, economic necessity. Você concorda com que essa parte aqui? Eles são basicamente falando sobre problemas do dia a dia? Problemas cotidianos de muitas pessoas? Não algo propriamente acadêmico, algo muito analítico? Vamos também tirar essa questão. Vamos lá. Afastá-la da abordagem socrática. Vamos lá. Para começar, ela colocou aqui que o Sócrates fez um belo levantamento quando ele diz que a filosofia é ensinar a viver bem. Ok. Viver bem. Mas esse mesmo viver bem, ela está utilizando justamente para comentar sobre o que seria esse viver bem atualmente. Ou seja, o que temos com isso? Que ela não está afastando de Sócrates, mas sim trazendo Sócrates para um contexto mais odierno, para um tempo mais contemporâneo. Também vamos anular. Agora vamos lá. Responsabilizá-la pela pobreza humana. Então ela também não falou que é culpa da filosofia. Ou seja, o que nos sobrou? Letra D. De dado. Pois bem, agora vamos para a questão de número 3. Vamos lá? Pois bem, nesse poema uma autora de ascendência indígena, ou seja, ela tem uma origem indígena. O eu lírico. O que é o eu lírico? Como eu imagino que vocês já devem lembrar, o eu lírico é basicamente a representação de um narrador. O que esse eu lírico está ressaltando? Ou seja, já está no texto. Um conceito já propriamente do eu lírico. O que ele está, vamos dizer assim, evidenciando? Para começar, já vamos começar aqui vendo algumas das alternativas. Potência dos astros celestes, origem das plantas e dos animais, importância do apego à terra natal, conexão entre seres humanos e natureza, conexão entre o tempo real e o tempo imaginário. Legal. Vamos ler aqui um pouco desse poema. Ele é curtinho, então acho que eu vou tentar ler ele inteiro para vocês, se eu não me embolar no inglês. Remember the sky that you were born under? Know each of the stars. Remember the moon. Know who she is. Remember the sunburst and now remember your birth. How your man struggles to give you farm and rich. Remember the earth whose skin you are. Head earth, black earth, yellow earth, white earth, brown earth, we are earth. Remember the plants, trees, animal life, who all gave their tribes, the families, the stars too. Remember you are all people and all people are you. Remember you are this universe and this universe are you. Remember all is in motion is growing. Easy. Ou seja, o que ele está dizendo aqui de início? Para você lembrar o céu em que você nasceu. Eita, céu?
quando a gente pensa em céu, o que a gente lembra? A gente lembra justamente aqui da natureza. Agora estamos aqui. How your mother struggled. Ou seja, das dificuldades. Ou seja, alguma coisa mais humana. Agora, remember the earth whose skin you are. Novamente, temos aqui agora terra, earth. Ou seja, novamente, natureza. Agora aqui. Remember, you are all people and all people are you. Remember, you are this universe and this universe is you. Novamente, temos aqui agora uma interpolação, ou seja, um conjunto entre agora a natureza e a humanidade. Vocês concordam comigo que aqui a gente vê justamente essa relação? Que a gente tem aqui 2, 2, só que tendo um a mais que a natureza? Você concorda comigo que aqui, justamente na D, é o que a gente tem mais perto disso? Porque a gente não viu nada propriamente sobre tempo, nada propriamente sobre origem de plantas, ou se a força dos celestes. Não está dizendo se aqui um é mais forte, melhor, nada do tipo. A C eu também fiquei em dúvida quando eu fiz a prova, não vou negar. Porém, novamente, está dizendo que nesse poema, ou seja, ele não está pedindo para nós especificamente uma interpretação do poema, mas sim apenas, repito, apenas o que o texto nos diz. Pois bem, agora na número 4, vamos agora ao texto. Nesse texto, a expressão Snowflake Generation é usada para... Vamos lá. Vamos começar agora pelo último período. Resilience is not about feeling ego, telling your children how wonderful they are, but struggling it. Ou seja, para começar, de início agora, a gente já tem o seguinte. Não é você ficar alimentando o ego. E quando a gente pensa em ego, o que a gente pensa? Se achar superior, se achar especial. Mas agora é dizer o quão incrível ela é, mas também dizer a realidade. O que isso quer dizer com isso? Está dizendo que não se deve apenas ficar bajulando, mas sim também falando a verdade. Ou seja, mesmo que essa verdade vá doer. Porque struggle, assim como a gente viu no último texto, estava associada a dificuldade, sofrimento. Ou seja, também falar a verdade, mesmo que dolorosa, para a pessoa. Agora vamos procurar justamente esse termo aqui. Snowflake Generation. Ok. Está dizendo aqui. Of student, university student are so delicate that it can't handle controversial ideas. Ok. Para começar, já começou aqui dizendo que não estão aguentando ideias contrárias. Ou seja, já podemos responder apenas por isso. Vamos lá, juventude. Porque assim como ele falou aqui, já é para sua criança. Quem é criança é a nossa atual juventude. Ou seja, basicamente ele está aqui dizendo sobre a nova geração, a nova juventude que não está aguentando ser criticada ou contrariada. Ou seja, já podemos resolver aqui por letra E, de epistemologia. Pois bem, agora na questão de número 5, a gente finalmente chegou em uma questão de imagem, que são geralmente as mais fáceis. Olá, galerinha! Agora chegamos na questão 5, onde nela temos uma imagem, o que é muito interessante, porque geralmente questões de imagem são as mais acertadas. E como vocês já devem saber, a TRI valoriza justamente mais essas. Logo, foquem bastante nas questões de imagens, porque elas ajudam a gente bastante nisso. Vamos lá. Nesse primeiro copo, o que a gente tem aqui? What is sleep? Ou seja, o que é dormir? Você concorda comigo que ele está aqui consideravelmente maior? E esse aqui também está consideravelmente maior? Tá, ok. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Nesse texto, a pergunta What is sleep? Em uma das embalagens do produto está relacionada ao
A. Vamos lá. Para começar aqui, a gente já tem aqui cubano mixed with. O que para quem entende um pouco de café, você já deve imaginar que isso aqui é muito provavelmente uma cafeteria, em que a gente tem aqui a cafeína. E como vocês já devem lembrar, a cafeína é muito utilizada principalmente para deixar a pessoa, vamos dizer assim, ligada, ou seja, com energia. De certo modo, podemos ver justamente nessa imagem que é aqui. Dormiu 8 a 10 horas. É um café pequeno, um pouco volume. Agora, dormiu entre 5 a 7 horas. Aí tá ainda com um pouquinho de sono. Bebeu um café um pouquinho maior, mas bem menor comparado a esse aqui. Agora aqui, o que é dormir? Ou seja, é tipo aquelas pessoas que virei a noite fazendo tal coisa. Nem sei o que é dormir. O que é dormir? É basicamente isso aqui, está fazendo uma pergunta irônica. Ou seja, o que é dormir é no sentido justamente da pessoa não ter dormido. O que a gente pode concluir por meio disso? Que justamente esse aqui, o What is Sleep, está justamente dizendo uma pessoa que não dormiu. O que? Vamos olhar agora nas alternativas. Estimula um descanso de qualidade? Eu acho que não muito, porque como o café geralmente pelas pessoas é visto como algo relativamente gostoso, principalmente considerando aqui os pãozinhos, coisinhas que tem aqui, a gente não pode dizer que ele está propriamente estimulando um sono de qualidade. Gasto com bebidas que combatem a insônia. Vamos lá. O maior problema nessa alternativa aqui tem a questão do combatem. Ela está combatendo a insônia? Não, porque a pessoa já está com sono. Ou não está com sono. Ela tomou o café, ela vai ficar justamente ligada. Ou seja, vai piorar ainda mais o sono dela. Ou seja, isso não está combatendo a insônia. Pelo menos não pelo que podemos concluir pelo texto. Agora vamos aqui. Consumo de bebidas que causam dependência. Realmente, café deixa dependente de muitas pessoas. Vamos deixar isso aqui de lado, depois a gente vê. Agora aí, necessidade de um produto que provoque o sono. Lembramos que, para a maior parte das pessoas, café é uma bebida estimulante. Ou seja, ela não provoca o sono, mas sim o reduz. Logo, vamos eliminar aí, ficando entre A e a D. Vamos lá. Está dizendo aqui propriamente da pergunta. Não está pedindo propriamente sobre o contexto da imagem, mas sim unicamente sobre a pergunta. Logo, esse What is Sleep não está falando propriamente sobre o consumo do café, mas sim sobre a pouca quantidade de horas que a pessoa dormiu. Logo, letra A de amor. Só para os apaixonados.